Graças e paz, sejam bem-vindos a mais um culto familiar proposto pela Igreja Boas Novas. Reúna sua família, chame seus amigos e venha louvar ao Senhor conosco. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a dor pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a cura pra respirar, me faz andar sobre as águas. O Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Me submergir, a tua mão me traz a cura pra respirar, me faz andar sobre as águas. O Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção
Essa é a hora da adoração. Vem a Ele dar teu coração. Vem assim como estás, vem adorar. Vem assim como estás, essa é a hora da adoração. A Ele dar teu coração. Assim como estás, para adorar. Assim como estás, diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, tesouro maior terá. Confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, tesouro maior terá. Essa é a hora da adoração. Vem a Ele dar teu coração. Assim como estás, para adorar. Assim como estás, diante do Pai. Vai confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, tesouro maior terá. Vai confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, tesouro maior terá. Essa é a hora da adoração. Vem a Ele dar teu coração. Assim como estás, para adorar. Assim como estás, diante do Pai. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor eu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser.
eu sofrer, hoje passo e nunca ser. Graças a Deus pelo prazer de ter você aí conosco. Nossa Bíblia está aberta para mais uma meditação na Palavra do Senhor. Nós estamos dando uma sequência do Sermão do Monte, normalmente nas Bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, versículos 1 ao versículo 4, é o texto em que nós estaremos falando hoje com você. E Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte, e assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Vamos orar ao Senhor. Te louvamos pelo privilégio de termos diante de nós a Tua palavra. É tão grande a responsabilidade de falarmos a Tua palavra. É tão grande diante do Senhor, porque precisamos buscar fidelidade à Tua palavra. Precisamos ser sinceros. Não estarmos aqui considerando os nossos pensamentos, filosofando ou pensando alguma coisa a respeito do texto bíblico, mas nos colocarmos na inteira dependência do Teu Espírito Santo, para que aquilo que o Senhor quer falar através do texto, nós possamos ser fiéis. Ajuda-nos. Que o Teu Espírito ministre ao nosso coração, ministre a todos nós. Em nome de Jesus oramos. Graças a Deus. Amém. Cada vez que ministramos a palavra de Deus, nós somos um pouco mais responsáveis. Porque ao ministrar, ao falarmos, somos também ouvintes. E cada vez que a palavra de Deus fala conosco, a luz que ela nos traz-nos também um pouco mais de responsabilidade diante do juízo de Deus sobre esse nosso conhecimento da palavra de Deus. E o que nós mais precisamos, enquanto ouvimos a palavra de Deus, não é a preocupação com profundidade de conhecimento, não é trazer muitos dados históricos ou buscar impressionar você. Isso qualquer um professor pode fazer em uma sala de aula com muito mais grandeza e até com muito mais preparo. Porém, o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus possa elevar-nos o nosso espírito. Que o Espírito de Deus possa nos trazer elevo espiritual, para que nós possamos ter vidas dignas diante do Senhor. Vamos procurar entender o que Deus nos diz pela sua palavra.
No domingo passado, nós consideramos o versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E eu só quero trazer um pouquinho a memória do que significa isto, para você poder entender melhor a sequência hoje. Humilde de espírito. O que não é humildade de espírito? Não é simplicidade. Não. Não são as pessoas simples que vivem de forma simples. Não é pobreza, ausência de conforto, de bem-estar material. Não, não é isso. Pobreza não traz felicidade, traz desconforto, muitas necessidades e até muito sofrimento. Mas não é disso que a Bíblia está falando sobre os pobres de espírito, os humildes de espírito. O que pode ser a humildade de espírito? A humildade de espírito é uma capacidade inata que nós temos não por nós mesmos, mas que é operado em nós pelo Espírito Santo de Deus. Trata de nosso eleito espiritual, trata de trazer-nos riquezas espirituais, gozo espiritual, alegria espiritual. Então, bênção, felicidade, que é o que significa bem-aventurado, ditoso, bendito, os humildes de espírito. Nós estamos falando da condição que o Espírito de Deus nos dá de reconhecer os nossos pecados. Agostinho disse que quando um pecador descobre os seus pecados, o Senhor encobre. Então é disso que a Bíblia está falando. É da capacidade de trazer-nos nobreza diante dos nossos pecados para com o nosso cônjuge, para com os nossos filhos, para com o nosso sócio. Em qualquer de nossos relacionamentos, temos a humildade de pedir perdão, de dizer, eu falhei, eu não devia ter procedido assim. Isso é muito difícil. Isso é mais fácil por conveniência, para não perder a promoção, para não perder o trabalho. Acontece muito. Mas isso também não é humildade de espírito. Isso aí é algo que se faz naturalmente. Mas a humildade de espírito é o Espírito Santo de Deus trazendo ao pecador convicção de pecado. Não há salvação sem humildade de espírito. Ninguém nasce de novo sem reconhecer-se pecador. Há uma autojustiça muito grande. Todas as pessoas estão apoderando-se de uma autodefesa, dizendo, bem, meu problema é só esse cigarro aqui, mas eu sou uma pessoa direita, eu não mato, eu não roubo. Então, cada pessoa procura se justificar. Mas é preciso que nós cheguemos diante do Senhor e possamos dizer para Ele, Senhor, eu nasci em iniquidade. Em pecado me concebeu a minha mãe. Senhor, eu não posso fazer nada pelos meus pecados. Não há geriatra, não há psiquiatra, não há psicólogo. Não há ninguém que possa ajudar-me na solução do problema do pecado. Só o sangue de Jesus. E eu preciso admitir os meus pecados. Eu preciso vir para a luz. E quanto mais na luz, mais eu enxergo a minha impureza e o meu pecado. E eu preciso desta atuação do Espírito Santo de Deus. Nesse momento em que você reconhece os seus pecados e depende de Jesus e os admite diante do Senhor, está acontecendo em sua vida uma operação do Espírito Santo de Deus que nunca mais vai parar de acontecer. É uma das evidências do nascido de novo. Cada uma dessas
bem-aventuranças para mim evidenciam o novo nascimento. O novo nascido tem sempre convicção de pecado. Não tem um tempo de crente, não tem um cargo que você ocupe, uma função na igreja. Você pode ser um pastor da igreja. Todos os dias você tem que estar diante dos seus pecados. E eles precisam incomodá-lo. E você precisa admiti-los ao Senhor. Pois bem, esta é a humildade de espírito que nós falamos largamente na feita passada. Hoje o versículo 4 está nos dando uma outra gloriosa oportunidade diante do Senhor, de sermos felizes. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mais uma vez, um contrassenso. Como se pode ser feliz, ditoso, abençoado? Como se pode se engrandecer de alguma forma com o choro? O choro, ele não denota fraqueza, ele não é um lamento. Quando nós choramos, raramente é de alegria. Mas o choro vem mais como sofrimento, dor, tristeza, perdas, separações, traições. Todas estas coisas chocam as nossas emoções, que golpeiam-nos. Ela nos traz, muitas vezes, lágrimas. Nós não temos como evitar o choro, nascemos chorando. E é bom que chore logo, antes do médico ter que dar uma palmada para fazer o menino chorar. O choro marca a vida de homem e a vida de mulheres desde o seu nascimento. Todos choram. Mas de que choro o Senhor está falando? Eu queria considerar com você que muitas vezes o nosso choro não é o choro que é consolado pelo Senhor. Às vezes confundimos. Tem gente imaginando que todo tipo de choro Deus está pronto para consolar. Não, senhores. Tem alguns choros que Deus não consola. Tem gente chorando pelas consequências dos seus pecados. Eles transgrediram a lei e veio sobre ele o castigo da lei. Estão privados agora de sua liberdade, estão sofrendo as consequências. Deus tem nos dado o privilégio de, durante 10 anos aqui na América, fazer um trabalho de capelania junto aos presídios, e tivemos a oportunidade por alguns anos de quase 5 anos, dirigir cultos dentro do presídio. E durante a semana, 2 vezes por semana, está ali com alguns presos e ouvindo as histórias deles. A maioria deles choram muito. Choram muito. A verdade é que a maioria que saem dali praticam as mesmas coisas. Interessante. Eles não foram consolados pelo Senhor. O choro de remorso, o choro pelas consequências do pecado, por se imaginar décadas privado da liberdade, esse choro não é o choro bem-aventurado, não é o choro que o Senhor consola. Esse é o choro das consequências dos pecados, dos delitos que a pessoa comete. Este vai acompanhar a pessoa. Este a pessoa terá que sofrer. Outra questão que nós precisamos analisar, de que Deus não dá muita atenção e não suporta
e não dá suporte ao choro e não consola o choro quando é por juízo. Muitas vezes a pessoa está sob o juízo de Deus. Pastor Dernival, quando ele falava em uma terça-feira, numa sequência desse estudo, ele dizia, e eu achei interessante essa colocação, que quando o dilúvio aconteceu, houve muito lamento, muito choro. E é verdade, muito fácil de se concluir. As águas subindo, pais com crianças, pessoas desesperadas. Alguns dias depois não tinha mais aonde segurar, no que segurar. Não tinha como se libertar do afogamento. Então choravam, clamavam em desespero. E Deus ficou indiferente ao choro, ao grito, ao clamor daquele choro sobre o qual ele trouxe juízo. Quantas vezes Deus trouxe juízo a nações inteiras? Quantas vezes Deus puniu exércitos inteiros? Sodoma e Gomorra. E assim exemplos de punições e mais punições. Sabe, só existe um choro ao qual o Senhor chama de bendito, de bem-aventurado, os que choram este choro. É o choro pelo pecado. É quando nós choramos. Se lembra quando Pedro chora amargamente? Por que ele está chorando? Pedro está chorando porque poucos dias antes, ele falou com o Senhor: Senhor, eu jamais vou te negar. Aonde tu fores eu irei. Eu vou ser preso contigo. Eu enfrento até a morte contigo. Jesus olha para ele e fala: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu vais me negar. E isso aconteceu. Nós conhecemos essa passagem bíblica quando Pedro está ali, escutando o titilar das labaredas de fogo, queimando a lenha, e alguém confronta e diz: você é um deles. Ele nega. E isso aconteceu por 3 vezes. E quando chega a 3ª vez, o galo canta. Ele nega por 3 vezes. Quando o galo canta, um olhar penetrante cruza com o seu olhar. O olhar do seu mestre, do seu amigo Jesus. Ele cai em si. Ele se lembra das palavras de Jesus. E esse choro não é remorso. Esse choro é um choro de convicção de pecado. E ele chora amargamente. Essa é uma bem-aventurança. Este é um choro bem-aventurado. Isso deve marcar a nossa vida sempre. Chorar pelo pecado. Chorar pelos nossos pecados. Russell Norman Chaplin, comentarista dos 6 volumes do comentário bíblico riquíssimo, o Novo Testamento interpretado versículo por versículo. Ele coloca que nós devemos chorar pelos nossos pecados, admiti-los diante do Senhor e sentir a culpa deles. Ainda que sabemos que Cristo se fez culpado por nós, mas o pecado não é algo que não nos incomoda. Sabe por quê? O pecado, antes de ser um mal para a nossa saúde, e o é. Antes de ser um mal para o nosso bolso, ele é um mal para o nosso bolso.
O pecado, antes de ser um mal para os nossos relacionamentos, o pecado, antes de ser um mal para a nossa saúde, enfim, antes de qualquer outro dano que o pecado faça conosco, com a nossa família, o pecado, ele fere a Deus. O pecado fere a santidade de Deus. O Deus que nos amou de tal maneira que deu Jesus para morrer por nós. Então, é o nosso relacionamento com Deus. É por isso que a palavra de Deus é bem clara em dizer que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. O problema é que nós pecamos contra Deus e não nos importamos. O pecado que fere a Deus não nos leva às lágrimas, não nos leva ao arrependimento sincero. É preciso chorar com contrição de alma. Nós temos exemplos de pessoas que choraram e não valeu nada. Judas chorou, Judas deu alguns passos de arrependimento, chorou de remorso, ele restituiu, ele reconheceu o seu erro, foi lá, restituiu, jogou de volta as moedas, mas nada disso foi sincero, nada disso foi contrição de alma. A condição de fazer estava nele, porque não havia um reconhecimento de pecado diante de Deus. Ele estava simplesmente diante das consequências, vendo Jesus sofrer, vendo as consequências do seu erro. Ele entendeu que estava errado, mas não houve uma entrega, não houve uma volta para Deus, houve um remorso. As consequências têm levado muitas pessoas a muitas lágrimas, lágrimas de remorsos. Essas lágrimas não podem fazer muito por você. Assim como contemplei na face daquelas pobres almas encarceradas, choro, mas não de arrependimento. Nunca os levou a Cristo. Todos que choravam assim, nunca chegaram a Cristo. Graças a Deus, graças a Deus, nós tivemos, ao longo desses 10 anos, dezenas, centenas eu não diria, mas dezenas de pessoas que se importaram em ter ofendido a Deus, que se importaram de saber que Jesus morreu por eles, fez tudo por eles, que tinha uma Bíblia à disposição, que tinha conhecimento de Deus, e voltaram muito arrependidos. Esses encontraram a bem-aventurança dos que choram. A bem-aventurança dos que choram é os que choram com contrição de alma. Nós temos alguns relatos bíblicos que nós podemos nos reportar a eles. Maria Madalena chega aos pés de Jesus. É uma prostituta, uma pecadora, indigna, diante de toda a sociedade. Todo mundo sabia que era uma pecadora, mas ela chega aos pés de Jesus, curva sua face e chora, lamenta os seus pecados. Ela chora tanto que ela banha os pés de Jesus com suas lágrimas e ela o enxuga com seus cabelos. Ela sabe que é uma pecadora. Ela admite os seus pecados.
pecados. Aquela mulher que tinha que ser apedrejada também por adultério. Ela chega diante do Senhor. E todos a acusam. E ela está ali dependendo da misericórdia e do favor de Jesus. Certamente chorando todo o tempo. Depois que todos vão embora, Jesus pergunta: aonde estão os teus acusadores? Foram todos, Senhor. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Todos os que choram arrependidos nos pés de Jesus encontram o perdão de Jesus. Deus ama a pecadores, mas a pecadores arrependidos, a pecadores que não estão chorando o divórcio, que não estão chorando as perdas, mas que estão chorando os seus pecados diante do Senhor. Davi peca diante do Senhor. Uma situação terrível, monstruosa. Ele cobiça uma mulher, manda trazê-la, toma conhecimento que ela é mulher de um dos seus soldados, por nome Urias. O nome da mulher era Betseba. E depois que ele tem relação com ela, traindo o seu soldado que está no fronte da batalha. Depois disso, covardemente, ele assassina Urias em uma estratégia no campo de batalha. Um pecado monstruoso. Natan chega até Davi e conta-lhe uma parábola de uma injustiça tremenda. Em meio àquela história, o rei se irrita e sentencia o personagem daquela parábola, porque ele era um homem cruel, que tinha muitas ovelhas, mas ele tomou a única ovelha que um certo vizinho dele tinha. E quando ele sentencia aquele moço: este homem tem que morrer, Natan põe o dedo e riste no nariz dele e diz: és tu este homem, ó rei? Davi podia fazer muitas coisas ali. Ele podia até mandar prender ou matar o profeta Natan. Davi podia ali jogar toda a culpa em cima de Betseba. Como nós encontramos na história de muita gente que não se arrepende, que não admite o seu pecado. Porém, Davi diz: pequei contra o céu, Senhor. Eu pequei. Miserável homem que sou, Senhor. Eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Senhor, restitui-me novamente a alegria da tua salvação. Senhor, o que posso fazer eu pelos meus pecados? O Senhor não está tentando para sacrifícios, senão eu estudaria. Sacrifício para o Senhor é um coração compungido, contrito, em lágrimas diante do Senhor. Eu peguei, Senhor. Davi não está preocupado em perder o reino. Davi não está preocupado em acusar a mulher. Davi não está preocupado em prender Natan. Davi não está preocupado com qualquer uma outra coisa. Ele está preocupado com a santidade de Deus. Contra ti somente pequei, Senhor, e fiz o que parece mal aos teus olhos. Esta deve ser a atitude de quem chora benditamente, de quem vai ter a bênção de Deus por chorar.
chorar pelos nossos pecados. Também podemos chorar, como Jesus chorou sobre Jerusalém. Chorar pelo pecado da nação. Os pecados das nações. O pecado da nossa nação. Os pecados dos Estados Unidos. Em grande escala. Quem está legislando em atos pecaminosos, leis pecaminosas. Quem legisla nas casas das leis, deputados que estão legislando, senadores que estão ratificando isto, leis como aborto, leis como legalizando a pedofilia, leis como tornando o casamento homossexual como sendo uma constituição de família, leis que estão trazendo coisas absurdas à normalidade. Isso deve incomodar-nos, isso deve nos levar a chorar, como Jesus chorou sobre Jerusalém. Isso deve nos levar a chorar pelo pecado das cidades, pelos pecados de uma nação. Chorar pelos pecados dos nossos filhos. Jó chorou pelo pecado dos seus filhos. Bendito os pais que choram pelos seus pecados, pelos pecados dos seus filhos. Tem pais que estão chorando por outras perdas dos seus filhos. O filho perdeu uma empresa, o filho perdeu uma posição, o filho perdeu um carro. Tem pais que choram por isso. Eles não estão nem um pouquinho preocupados o quanto os pecados dos seus filhos estão o afastando de Deus. Pais, chorem por seus filhos, mas chorem corretamente, chorem pelo quanto os pecados deles o afastam de Deus. Um filho afastado deve levar um pai nascido de novo à oração, às lágrimas diante do Senhor. Sempre, sempre, esse filho deve pegar o seu pai chorando, pedindo a misericórdia de Deus por ele. Os pecados dos nossos filhos devem incomodar-nos e devem levar-nos a tratar disso nos pés do Senhor Jesus e em lágrimas. Deus atenta às lágrimas de uma mãe. Deus atenta para as lágrimas de um pai. Não tem perda maior na vida do seu filho do que a perda da intimidade com Deus e da responsabilidade com os seus pecados. O envolvimento e a frieza espiritual, o envolvimento com o mundo e com o pecado, deve levar-nos a interceder pelos nossos filhos veementemente. Bendito os que choram. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Se houver um reconhecimento de que pecado é primeiro contra Deus, de que pecado nos separa de Deus, e que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, devemos chorar diante do Senhor. Nós, pastores, muitas vezes nos envolvemos com pessoas chorando. E algumas vezes alguém diz: pastor, o senhor é insensível. O senhor não se comoveu. Eu já vi pessoas chorando por consequências. Eu lamento, eu me entristeço, eu sei do prejuízo. Porém, isso não me comove. Eu já vi pessoas chorando por suas paixões. Pessoas chorando, eu já tive acompanhamento de pessoas homossexuais chorando por uma paixão do mesmo sexo, uma paixão homossexual.
não me comoveu. Deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes eu abracei alguém depois de um sermão que veio à frente chorando, aceitando Jesus como seu Salvador, dizendo: o que fazer, pastor? Eu sou um pecador. Esta mensagem que o Senhor pregou foi toda para mim, dizendo aqui no púlpito para mim. Eu disse no púlpito, abracei chorando, porque me comoveu o choro bendito, o choro bem-aventurado. Bem-aventurado é você, meu jovem, minha irmã, meu irmão, você que ainda não teve uma experiência real com Deus, você que é servo e serva do Senhor Jesus, mas que ainda não tomou uma decisão na vida, você que o pecado sempre te incomodou, e hoje você está ouvindo uma mensagem dizendo que um pecador precisa chorar arrependido, e você está atento a esta mensagem. O Espírito de Deus está suscitando fé ao seu coração, e eu peço a você, em nome de Jesus, corra para Jesus. O que fazer com os teus pecados? Vim chorando aos pés da cruz de Cristo, confessando-os arrependidos, e o Senhor vai limpar a sua alma. Ele vai cortar este fardo do pecado. E você vai ter um coração quebrantado. Para o resto da sua vida, você sempre vai se importar com o pecado. Ele vai sempre levar você às lágrimas, ao arrependimento. Ele nunca tomará parte da sua vida, assim como se fosse parte de você. Não, ele sempre vai te trazer tristeza. Ele sempre vai levar você a arrependimento, porquanto ele fere o Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar-nos por esta palavra. Que seja um meio de bênção para a sua vida, esta simples dissertação da palavra de Deus, mas procurando ser o mais fiel, o mais verdadeiro possível, o mais sincero possível. Aonde sou falante, sou também ouvinte, e sei o quanto preciso destas lágrimas de arrependimento diante do Senhor. Glórias a Deus. Raramente é um dia em que eu não tenha de que me arrepender, de que me lamentar diante de Deus e pedir perdão a Ele. É assim a nossa vida. Até que Jesus venha nos arrebatar e transformar este corpo em um corpo glorificado. Glórias a Deus. Eu quero orar com você. Vamos orar juntos. Paizinho, obrigado pelo teu cuidado conosco. Obrigado, Senhor, por mais esta bem-aventurança. Bem-aventurança dos que choram. Aqueles que são humildes de espírito e que, reconhecendo os seus pecados, choram por eles. Aqueles que se comovem com o pecado na vida das pessoas e que têm muita vontade de ver o idólatra, o viciado, as pessoas envolvidas com pecados, liberta, que tem uma paixão pelas almas perdidas e tem uma vontade muito grande de vê-los completamente livres, de ver as cadeias quebradas e que levam uma mensagem de vida eterna a eles. Quantas vezes nós temos a alegria de chorar com os que choram arrependidos pelos seus pecados. Que gozo há em nosso coração nisto, Senhor. Quantas vezes eu não pude chorar com os presos, mas algumas vezes eu pude chorar quando eu percebi lágrimas sinceras de arrependimento por ter ofendido o Senhor. Volta para o Senhor. Graças te damos. Graças te damos por muitas pessoas que nesse momento, Senhor, convictos de seus pecados, choram arrependidos e querem a bênção do Senhor. E o Senhor os abençoa neste momento. Eu peço que eles possam sentir o gozo, a alegria da bênção na vida dos que choram.
o choro sincero diante do Senhor. Agradecidos oramos em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Que bom que você ficou até o fim desta mensagem. Glórias a Deus. Bem-aventurados mansos. O que é mansidão? Do que esse texto está falando? Próximo domingo, nós vamos ver sobre a mansidão. Esta virtude tão preciosa e tão necessária em nossas vidas e certamente vai trazer cura à sua alma. A mansidão traz cura. Vamos saber como no próximo domingo. Em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Estamos tendo toda quarta-feira culto de oração às 8 horas em ponto. É uma live que nós estamos fazendo direto da nossa casa. Estamos levando a você um momento de oração, um momento de clamor a Deus. Você é nosso convidado para estar conosco no nosso culto de oração na próxima quarta-feira, exatamente às 8 horas, ao vivo. Você terá esse momento de oração junto com o seu pastor. Então conclamamos a Igreja Boas Novas, e eu estou me referindo com o seu pastor, é claro, a Igreja Boas Novas, mas a todos quantos estão ouvindo e querem orar conosco. Vamos orar juntos na próxima quarta-feira. Pode agendar aí, quarta-feira às 8 horas, culto de oração no lar. Deus nos abençoe em Cristo Jesus.